Olá, pessoal. Meu nome é Carolina Vanessa, sou biomédica de formação, especialista em microbiologia e biologia molecular. E nessa aula nós vamos conversar um pouquinho a respeito da introdução dos conceitos de saúde e doença, né, sobre a disciplina de fisiopatologia. Então vamos começar fazendo a definição da fisiologia e da patologia, né. A fisiologia tem aí por definição uma ciência das funções consideradas normais de um organismo vivo. Portanto, é uma ciência que estuda os processos físicos e bioquímicos que possibilitam a origem e a continuidade da vida, né. Todo e qualquer processo considerado normal, portanto compatível com a vida, estudado através do ramo da ciência que nós conhecemos como fisiologia. Em contrapartida, a patologia é a ciência que estuda as causas das doenças, os mecanismos que produzem, essas doenças e as alterações, morfofuncionais que as doenças apresentam nos seres vivos, né. Então, de maneira mais específica, a patologia ela está voltada para o estudo das alterações estruturais, bioquímicas e funcionais na constituição dos organismos vivos, ou seja, essas alterações em nível celular, tecidual, orgânico, tá, estabelecendo uma doença, de maneira mais ampla. Então, nós temos aí a fisiopatologia, tá, com a junção de 2 ciências, uma analisando os princípios, as funções orgânicas normais, né, e a outra analisando as causas das doenças. E aí é humanamente impossível a gente falar a respeito de saúde e doença sem relatar a questão da tríade biopsicossocial, né. O processo saúde e doença, ele se configura como um processo dinâmico. Ele é muito complexo, né, multidimensional, porque ele engloba os mais diversos conceitos e contextos biológicos, psicológicos, socioculturais, econômicos, ambientais, políticos, né, diversos contextos que podem identificar, de certa forma, né, uma inter-relação bem complexa para a gente conseguir definir, de fato, o que é saúde e o que é doença no indivíduo. Não só no indivíduo, mas num grupo social ou na sociedade como um todo. O que é aceito, o que é mais aceito, na verdade, é a tríade biopsicossocial, tá. Um equilíbrio entre todos esses processos dinâmicos e multidimensionais é a tríade biopsicossocial, aonde o ser vivo é dado como saudável quando ele apresenta saúde biológica, saúde psicológica e saúde social. Se há um desequilíbrio em qualquer um desses pilares, o indivíduo pode somatizar os problemas e acabar adoecendo. Então, um bom exemplo que nós temos na atualidade é a questão do isolamento social, pela pandemia da Covid-19, né, aonde esse adoecimento do convívio social pode acarretar,
um entristecimento das pessoas, o agravamento de quadros de depressão, de ansiedade. Então veja aí o desequilíbrio num pilar social, acarretando já o desequilíbrio do pilar psicológico. E somatizando esse contexto, o indivíduo reflete no biológico com alguma doença estabelecida, como, uma falta de ar, uma taquicardia, uma hipertensão. Então nós vemos aí o desequilíbrio de um pilar, afetando a saúde do indivíduo como um todo. Por isso é muito aceito o contexto da tríade biopsicossocial, aonde o indivíduo é considerado saudável quando há um equilíbrio saudável biológico, psicológico e social. E para a gente começar a falar um pouquinho a respeito da saúde e da doença, né, vamos lembrar aí que o conceito de saúde, ele reflete, como a gente conversou agora há pouco, né, várias vertentes, né, então ele reflete uma conjuntura social, econômica, política, cultural, ou seja, de forma mais ampla, a saúde ou a doença nunca serão a mesma coisa, né, para todas as pessoas, né. O conceito daquilo que me é saudável pode não ser para o meu vizinho, em da mesma maneira que o conceito daquilo que é doença para mim também pode não ser para o meu vizinho. Então lembrando que diante de todas essas conjunturas, né, a resposta mais prudente quando a gente pergunta se isso é saúde ou se isso é doença, a resposta mais prudente seria o "depende", porque, é algo individual, mediante a tantas variáveis, o conceito daquilo que me é saudável é pessoal, então não representa a mesma coisa para todas as pessoas. O que acaba sendo, de certa maneira, um dos maiores desafios para o ramo de saúde pública. E entre as variáveis, nós temos aí a variável época, ou seja, aquilo que era considerado saudável antigamente, numa época anterior, pode não ser mais. Ao mesmo pé que aquilo que era considerado, doença no passado, hoje em dia pode não ser mais. Então nós temos aí a variável época, relativo ao tempo. O lugar, né, também é uma variável. Aquilo que é considerado como doença no Brasil, pode não ser considerado doença na Espanha. Aquilo que é considerado uma doença no Oriente Médio, pode não ser considerado uma doença, na África do Sul. Então, o local aonde ocorre, uma determinada doença também atua aí como uma variável. A classe social, também uma questão dominante, tá. A classe social atua como uma questão, muito gritante nos conceitos daquilo que é saúde, daquilo que é doença. Ou seja, pessoas de classe social consideradas classe social alta por conta de aquisição financeira, o conceito deles de doença pode ser completamente diferente do conceito de doença, nas classes sociais menos favorecidas de poder financeiro, tá.
Os valores individuais, ou seja, entra aí as crenças pessoais de cada um, dentro daquilo que elas, entendem como experiência de vida, as experiências vividas. Então, os valores individuais também determinam aí uma variável daquilo que eu posso aceitar como saudável ou não. E as variáveis das concepções científicas, concepções, religiosas. A religião, nós vamos ver nos próximos slides, ela teve e tem ainda hoje um domínio muito grande em cima do pensamento humano sobre aquilo que é saúde e que não é, né, e algumas questões filosóficas. Então, falando um pouquinho mais a respeito para vocês, sobre o conceito saúde e doença, né. Como eu falei no slide anterior, aquilo que é considerado doença varia muito, todas aquelas variáveis que nós conversamos. E eu trago aqui como exemplo, para vocês terem o entendimento, da variável época, né, aonde no passado se acreditava que o ato da masturbação era considerado uma conduta patológica, que poderia resultar em quadro de desnutrição ou até mesmo em quadros mais graves, poderia ocasionar distúrbios mentais. E o tratamento como era considerado uma doença, né, o tratamento era feito através de dieta rica em proteínas, em alguns casos extremos, prática de infibulação, que é, a a retirada, de certa forma, de permitir o ato de manipular os órgãos sexuais, muitas vezes por métodos cirúrgicos, tá? A imobilização do paciente ou até mesmo o uso de aparelhos elétricos que emitiam choque caso o homem manipulasse o seu pênis, tá? Então, entra aí a variável época, aonde no passado se acreditava que tal ato poderia ser uma doença, tá? E nós temos um exemplo ainda hoje, no nosso meio, que existem pessoas, mediante a variável época e a variável concepção, crenças pessoais e concepção religiosa, que acreditam que, as pessoas, homossexuais são doentes e, portanto, necessitam de, alguma cura, né. Então, há ainda hoje, na atualidade, 2020, ainda há pessoas que têm a crença, dentro daquilo que elas consideram como saúde ou como doença, né. E a variável social. Na verdade, esse exemplo entra também a variável tempo, mas também muito atrelado à questão da variável social, aonde na época da escravidão o desejo dos escravos fugirem daquela situação, deplorável, né. Eu costumo dizer que a escravidão foi o verdadeiro a maior mancha que nós temos na história da humanidade. O desejo de fuga dos escravos era considerado uma doença, né, que era, chamado na época de draptomania. E aí o tratamento proposto pelos médicos da elite, lembrando que era uma época onde apenas
Os grandes fazendeiros, pessoas com grande poder aquisitivo, é que tinham acesso aos médicos, né. O tratamento proposto era o açoite, né, para que, o escravo, parasse de sentir falta de motivação para o trabalho, parasse de sentir, eh, a vontade, a necessidade de fugir, então aquilo era visto como uma doença e o tratamento, sugerido foi o açoite. Surge aí então a questão de açoitar, né, os escravos, como se a vontade de fugir fosse considerada uma doença. Por mais absurdo que pareça para a gente na atualidade, mas na época era considerado como tal. Falando ainda um pouquinho a respeito da história, né, nós vamos entrar em alguns conceitos da história da saúde e da doença. Desde muito cedo, a humanidade, vem se empenhando em enfrentar as doenças nas mais variadas formas, baseado nos mais diferentes conceitos, né. Lembrando que aquilo que é saúde e é doença é muito particular. Assim, surge uma das concepções mais aplicadas na história da humanidade, que foi a concepção mágico-religiosa, que partia do princípio, e parte ainda hoje, né, que uma doença resulta de forças alheias, de forças, cósmicas, de forças sobrenaturais, e que essas forças sobrenaturais introduzem no corpo dos humanos, tá, uma doença como forma de punição divina por um desagrado a uma divindade, pela passagem de um cometa, algo sobrenatural, trazendo na carne, dos seres humanos, uma punição divina ou uma maldição por algo, que desagradou o sobrenatural. E aí nós temos alguns conceitos, temos vários, eu trouxe para vocês aqui apenas alguns conceitos, alguns modelos, daquilo que é considerado saúde e doença. E o principal deles, que é o que nós vamos conversar um pouquinho mais, que é o conceito mágico religioso, atribuindo, né, a forças sobrenaturais, o surgimento de uma doença como punição, a um desagrado de alguma divindade. O modelo holístico, né, ainda hoje utilizado, em alguns conceitos de medicina natural, aonde se acreditava que deveria haver um equilíbrio entre corpo, mente e espírito, e esse equilíbrio, traria, de certa forma, a saúde, né. E o modelo empírico racional, que é o modelo proposto por Hipócrates, né, o pai da medicina, nós vamos falar um pouquinho a respeito dele também, também conhecido como modelo hipocrático. Então nós temos aqui, como eu falei para vocês, os modelos, alguns dos modelos de compreensão do que é saúde e do que é doença. E o primeiro deles é o modelo mágico religioso, também conhecido como modelo xamanístico, né? Aonde o adoecimento era concebido, se acreditava, como resultado de transgressões de natureza individual ou coletiva, ou seja, alguém ou um grupo desagradou algo sobrenatural, né? Um deus, uma divindade, algo além da compreensão foi desagradado.
e vai retribuir esse desagrado com uma punição, né, sendo requeridos para reatar esse enlace com as divindades alguns processos, de purificação liderados por sacerdotes, por feiticeiros ou, no caso, de tribos indígenas, os xamãs ou pajés. O modelo holístico, como eu falei para vocês, base da medicina hindu e chinesa, muito aplicada, ainda hoje na medicina natural, que trazia uma forma mais ampla da compreensão da doença, aonde a saúde era entendida como o equilíbrio entre todos os elementos e fluidos que compunham um ser vivo. Então, o equilíbrio entre os fluidos, o corpo, a alma, a mente, traria para esse indivíduo a saúde, e um desequilíbrio em qualquer de um desses elementos permitiria o aparecimento de alguma doença. Já o modelo empírico racional, que é o modelo hipocrático, proposto por Hipócrates de Cós, trazia uma explicação racional, que tem aí sua base até mesmo no Antigo Egito, quando a gente vai falar um pouquinho ainda a respeito do papiro de Ebers, com escritos, baseado em escritos, em estudos, em pesquisas, A tentativa dos primeiros filósofos era encontrar uma explicação não sobrenatural, ou seja, confrontar o modelo mágico religioso, Surge a partir deste modelo empírico racional a a famosa, guerra, diga-se de passagem, extremamente desnecessária, entre ciência e religião, porque o modelo mágico religioso pregava que a doença era um desagrado divino, e o modelo empírico racional vinha dizendo que não, tem que haver uma explicação científica, uma explicação racional, para o adoecimento. Então, acabavam se confrontando. E o intuito era esse, não afrontar, mas encontrar uma explicação não sobrenatural para as origens, do universo, da vida e as causas das doenças. E aí a gente encontra, na questão do contexto bíblico, né, eh, as variáveis, religiosas, aonde para os antigos hebreus a doença não era necessariamente a ação de demônios ou de maus espíritos, mas representava sim, de alguma forma, o sinal de uma punição divina diante de algum pecado cometido, né. Fica muito evidente isso em várias passagens, entre elas o livro de Êxodo, que diz: "Eu sou o Senhor e é a saúde que eu trago", relatando, através da crença monoteísta, que há apenas, um Deus, apenas esse é o portador da saúde. E que de Deus vem toda a cura, presente no livro de Eclesiastes. O livro do Alcorão, também aí, da religião islâmica, né, relata a questão do entendimento dos processos de saúde e doença, Então, períodos de muita saúde e aptidão física são seguidos por ferimentos ou doença.
mas com cada pontada de dor ou sofrimento, um verdadeiro crente sente que alguns dos seus pecados são removidos. Então também há no Alcorão, né, o entendimento da punição divina e do arrependimento do pecador, tendo esta purificação, né. Sempre que um muçulmano é afligido pela doença, ou outros problemas, Deus expiará seus pecados, como folhas que caem de uma árvore. Essa é uma das passagens presentes no livro de Alcorão e que, embasa também muito a questão do conceito mágico religioso, tratando a doença como punição divina, e a saúde como uma remissão dos pecados. Isso é um modelo que é enraizado ainda hoje entre nós. Muitos de nós, muitas vezes, nos pegamos diante de alguma doença, né, ou de alguma fase, alguma situação muito difícil na vida, nos pegamos nos perguntando: "Meu Deus, o que eu fiz para merecer isso?", principalmente com relação à doença. Então, até mesmo de maneira inconsciente, a gente traz ainda hoje esse conceito mágico religioso, tratando a doença e as aflições como uma punição divina, né. Então a doença era um sinal de desobediência a algum mandamento divino, em algumas culturas era, tido como a passagem de um cometa, de uma estrela, algum desagrado a alguma divindade, né. A enfermidade, ela proclamava o pecado e, algumas vezes, de forma visível, como no caso da lepra, que foi a doença mais relatada nos textos bíblicos, como uma punição divina. O doente era isolado até a cura, né, ele ficava afastado num leprosário, um procedimento que o cristianismo manteve e ampliou. Vamos lembrar que o leproso ele era considerado morto e rezado uma missa de corpo presente, né. E após, esse ritual dessa missa de corpo presente, ele era proibido de ter contato com outras pessoas, e era então enviado para o leprosário. Vamos lembrar que quem, fazia, de certa forma, o diagnóstico de pecador, né, no acometido de hanseníase, não eram médicos, né, nem médicos, nem boticários, eram sempre, líderes religiosos, os sumos sacerdotes. Eles determinavam que aquela pessoa era pecadora, porque se acreditava que a lepra se passava pelo contato físico. E na antiguidade, para se ter contato físico, se atrelava que possivelmente esse contato físico foi um contato sexual, portanto pecaminoso, né. E hoje nós sabemos que a hanseníase, né, foi deixado de ser utilizado o termo lepra, né, desde a época, se não me falha a memória, desde a época do governo Fernando Henrique Cardoso, aonde por uma questão de estigma do nome lepra, até mesmo presente no dicionário como algo, maldoso, maldito ou maledicente, foi trocado, pelo termo hanseníase, em homenagem a Hansen, que fez todo, o protocolo de diagnóstico do Mycobacterium leprae, né. Lembrando que a lepra ou hanseníase é uma doença bacteriana,
causada por uma micobactéria, né, Mycobacterium lepre, e acomete tecido epitelial e tecido nervoso, né. E o leproso, ele era tido como, morto em vida, e quem fazia esse diagnóstico era o sumo sacerdote. Nesse ritual de missa de corpo presente, o leproso ele ganhava um sino, aonde por onde ele passasse, ele tinha que balançar aquele sino. Ele era, proibido de andar em ambiente social, né, por isso existiam os leprosários, e ele ganhava um par de luvas para que nunca mais ele tocasse diretamente em mais nada, tá. Então era um processo, se por acaso ele viesse a se curar, quem tirava ele desse processo de morto-vivo também era o sumo sacerdote. Então ele tinha que passar primeiro pelas vistas do sumo sacerdote da época, para que esse designasse se ele já estava perdoado dos seus pecados, né, ou não, ou teria que viver recluso para o resto da vida. Mas quem fazia todo esse processo era, né, os sacerdotes da época, porque a doença era considerada, entre todas as doenças, a mais punitiva de todas. Então, nesse slide aqui, nós temos o exemplo, né, do leproso que usava ali o seu sininho. Às vezes ele vinha, os leprosos vinham, saíam dos leprosários e vinham para receber doações de comida, de pão, pegar água limpa, panos para que pudessem se cobrir, e as pessoas deixavam nas soleiras das portas e eles tinham que balançar o sininho, e aí as pessoas se escondiam para dentro das portas para que eles pudessem passar pegando as doações, né. Ali no na imagem à direita, né, mostrando essa gravura, mostrando que realmente, né, a doença era considerada, a mais punitiva entre todos os pecados, né. E na imagem central abaixo, a gravura de Jesus, libertando seu amigo Lázaro, né, que faleceu, de lepra, e conta a passagem bíblica que Jesus o ressuscitou após 3, 4 dias, né, de morte. E aí, daí vem o termo, né, muitas vezes as pessoas utilizam um termo ofensivo, né, pra xingar as pessoas, que eu não vou citar qual é o palavrão, né, o termo ofensivo, mas se remete a Lázaro, porque inspira o desejo que aquela pessoa apodreça e morra, como aconteceu com Lázaro. Então, daí vem o termo. Bom, gente, em outras culturas, era o xamã, ou feiticeiro tribal, ou pajé, no caso dos indígenas, que se encarregava de expulsar, de certa forma, os maus espíritos que pudessem vir adoecer a tribo, através de alguns rituais. E entre os índios, Sarrumã, o conceito de morte por causa natural ou por acidente não existe, então é sempre o desagrado de alguma divindade, resulta da maldição de um inimigo, de uma conduta imprudente, de alguém que comeu algum animal, ou o espírito do animal vem se vingar, ou da passagem de algum cometa. Então, entre essas tribos indígenas, se aplicava esse conceito.
né. E aí nós temos nessa imagem alguns rituais, né, que são, muito característicos dos povos indígenas, principalmente aqui no Brasil, aonde o responsável, o líder religioso de uma tribo é o pajé, e faz através de um ritual chamado pajelança, né, com um chocalho próprio feito de sementes, conhecido como cachixi. Ele faz um ritual aonde ele expulsa, né, de certa forma, alguma divindade sobrenatural que possa estar causando a doença. Entre os africanos, também há uma divindade atrelada à questão do conceito saúde e doença, né, que diz que Omulu é a terra, né. Omulu, o orixá mais temido entre os deuses africanos, é conhecido como o orixá da varíola, né, o orixá que pune, lembrando do conceito mágico religioso, o orixá que pune na pele das pessoas, para que todos possam ver, né, aquele que cometeu as falhas perante a humanidade, perante a criação divina. Então, os adeptos, das religiões de matriz africana, né, elevam suas preces a Omulu, para que Omulu não permita, né, que a doença chegue até aqueles que pedem, que louvam e que rezam para ele, né. Pede que Omulu afaste a doença, das pessoas. E aí nós falamos um pouquinho da medicina egípcia, né. Na verdade, a questão da científica, né, surge através da medicina egípcia, com um achado, fantástico, que foi o papiro de Ebers, né, aonde nesse papiro eram encontrados várias fórmulas, né, misturando ervas, sementes, de que maneira tratar algumas doenças. Então é o primeiro considerado o primeiro manuscrito médico, né, o Papiro de Ebers. Outra associação muito bacana que a gente faz a respeito da questão da saúde é a questão do ritual de mumificação, aonde as pessoas que participavam do ritual de mumificação utilizavam máscaras que lembravam, né, o deus do submundo, o deus Anubis. Lembrando que o Antigo Egito era dotado de uma cultura politeísta, né, a crença em vários deuses. Então, as pessoas que faziam parte do processo do ritual de mumificação, eles utilizavam de equipamentos para se proteger. Então, surge aí, de certa maneira, né, o conceito de proteção ao manipular os mortos, né, o uso de equipamentos de proteção individual. E aí também há entre a cultura, egípcia, né, os antigos, o louvor à deusa Sekhmet, que era considerado pelos antigos egípcios a deusa da saúde, né, a deusa da proteção, associada a Hathor, como deusa da proteção, por isso as asas, né, sob o trono, e a deusa Sekhmet, que era considerada a deusa a deusa dos médicos. E aí nós chegamos aos gregos, né. Entre os deuses da saúde e da doença destacam-se, a mitologia grega,
né. Então os gregos e posteriormente os romanos cultuavam, além das divindades da medicina, né, Asclépios para os gregos, Esculápios para os romanos, tá. E as suas 2 filhas, que ganham mais destaque, que são as filhas Higeia, a saúde, lembrando que de Higeia vem o termo higiene, né, pois se acreditava que apenas com a limpeza, com a purificação, poderia se alcançar a saúde. Daí vem o termo higiene. Então são as filhas do deus da medicina, do semideus, né, Asclépios e suas 2 filhas Higeia e Panácia. Asclépios, ele era filho de Apolo, portanto neto de Zeus. E, de acordo com a mitologia, né, Asclépios ganha, um bastão, o bastão de Apolo, que é o símbolo máximo da medicina. Algumas pessoas confundem o bastão de Asclépios, que é um bastão único com uma cobra enrodilhada, né, com o caduceu de Hermes, que é o bastão com as asas e as 2 cobras enrodilhadas. Lembrando que o bastão de Asclépios, que é este que está aqui à esquerda, né, este é o símbolo máximo da medicina. Lembrando que a cobra simboliza a ciência, o oculto, aquilo que ainda vai se descobrir. Por isso, todos os símbolos das profissões da área da saúde carregam uma cobra, tá? Pela simbologia da ciência, do oculto. E o caduceu, que é o bastão de Hermes. Se a memória não me falha, o caduceu é um símbolo do comércio, né, da economia, por pertencer a Hermes. Não é o caduceu o bastão que Asclépios ganha. A Asclépios ganhou o bastão único com a cobra, né, de seu pai Apolo. Então, aqui para vocês entenderem, um pouquinho da mitologia grega, né? Apolo era filho de Zeus, né? Apolo considerado o deus da luz, do raciocínio, da harmonia, do equilíbrio, da verdade, mas principalmente da saúde, né? Apolo, ele se apaixona por uma mortal, a princesa Coronis. E ele se relaciona com essa princesa, né, e desse relacionamento Coronis fica grávida. Porém, Coronis foi prometida ao seu primo. E quando Apolo vê que Coronis está cumprindo com o prometido de seus pais e se relacionando com o seu primo Isquion, Apolo se vê enlouquecido de ciúme, tá, e pede para que a sua irmã Artemis mate a Coronis. Só que Apolo não sabia que Coronis já estava grávida dele, né. E ao ver, que Artemis até mesmo, conseguiu o seu intuito, porém, diz a mitologia que num arrependimento ela se lança numa pira de fogo, né. E aí Apolo, ao ver que a sua amada estava grávida, ele cai em desespero e arrependimento, e vem à Terra para salvar a criança, né, um menino a quem ele chama de Asclépio, e leva Asclépio para ele ser educado pelo rei dos centauros, Quiron, tá, aonde Quiron iria ensinar absolutamente tudo sobre o corpo humano e sobre a medicina, para que Asclépio fosse considerado o primeiro médico entre os homens.
toda a descendência de Asclépio, teve importante participação na medicina. Asclépio, se une à sua amada Epione e teve diversos filhos. Cada um dos filhos, traz consigo também a mesma paixão, né, pela medicina, e todos se dedicam a seguir os passos do pai. Conta ainda, que a mitologia que Asclépio ficou tão bom na prática da medicina e de salvar os doentes, que Hades, começa a se zangar, porque as pessoas começam a parar de morrer. E aí Hades vai reclamar para Zeus, e Zeus lança um raio sobre Asclépio. Como Asclépio era um semideus, neto de Zeus, ele acaba indo morar no Olimpo. Aqui uma figura de Asclépio, né, com as filhas Igeia, Panácia e Aqueso, e embaixo aqui a gravura de Asclépio com o bastão e todos os seus filhos. Então tá aqui de certa forma, uma árvore genealógica, né, aonde Asclépio se une a Epione, né, Asclépio como o deus da medicina e Epione como a deusa calmante, né, da dor, aliviando aí a dor das pessoas. E aí tiveram 5 filhas, né, Panácia como a deusa da cura, Igeia, que ganha grande destaque, e volto a dizer, daí surge o termo higiene, como deusa da saúde, né? Iaso, como a deusa dos remédios, Aqueso, como a deusa da cura, né? E, de certa forma, como a deusa da cicatrização, por isso do processo de cura, tá? Egle, como a deusa do resplendor, aonde as pessoas acreditavam, adormecer, descansar para acordarem renovados no dia seguinte, né? Telésforo como o deus da convalescência, Podalírio, como um médico divinizado, e Macaão. Então, esses são os filhos, a linhagem de Asclépio e Epione. E aí surge o primeiro médico considerado o pai da medicina entre os seres humanos, Hipócrates de Cos, né, que viveu entre 460 a 377 anos antes de Cristo. Os vários escritos que são atribuídos a ele formam o que chamamos de Corpus Hipocraticum, né? Vários textos, relatos sobre a questão da medicina, né? Esses escritos traduzem a visão racional da medicina, que vai de encontro com a concepção mágico-religiosa. E um desses textos é o intitulado A Doença Sagrada, que diz que a doença chamada sagrada, na opinião de Hipócrates, mais divina, mas não é mais divina ou mais sagrada do que qualquer outra doença, né? Tem uma causa natural e a sua origem supostamente divina nada mais é do que o reflexo da ignorância humana. E aí Hipócrates diz uma frase que chama muito a atenção, que diz que tuas forças naturais, as quais estão dentro de ti, curarão as suas doenças. Ou seja, Hipócrates, 460 anos antes de Cristo, já relatava um sistema corpóreo onde esse sistema era capaz de curar algumas doenças, né? Hoje, na atualidade, sabemos que Hipócrates estava se referindo
ao nosso sistema imunológico. Consta aqui nesse slide, coloquei para vocês, tá? O juramento de Hipócrates, que é feito por todo aquele que se forma, né, na medicina. E no juramento, os médicos juram, né, pelos deuses e deusas que compõem toda a história do surgimento da medicina. E um dos grandes pupilos, se podemos assim chamar, né, de Hipócrates foi Galeno, né? Galeno de Pérgamo, ou também chamado de Cláudio Galeno. Ele era um médico que viveu a maior parte da vida em Roma, e ele desenvolveu intensa atividade clínica, descrevendo vários dos seus processos sem descanso. E calcula-se que de todos os estudos de Galeno, ele tenha escrito por volta de 400 livros, sendo desses cerca de 70 livros só sobre a medicina, com grande ênfase em anatomia e fisiologia. E, infelizmente, parte desses manuscritos de Galeno, se perdem no incêndio no Templo da Paz em Roma, porque na época Roma passava por uma questão política bem complicada. A sua contribuição mais relevante, como eu falei para vocês, está atrelada à anatomia e à fisiologia, né? Deve-se a ele também o mais importante princípio da alteração celular, que toda alteração de função corresponde a uma lesão. Ele nasceu em Pérgamo, por isso chamado Galeno de Pérgamo, em 129 a.C., Ásia Menor, atualmente como parte do território da Turquia, e considerado um dos médicos mais importantes da antiguidade, criador da fisiologia experimental. Entre os experimentos de Galeno, Galeno descreveu com grande relevância e importância os métodos de conservação e preparação de fármacos, a ação de substâncias contrárias à doença. E aí Galeno ganha a paternidade da farmacologia, né? Então, o pai dos farmacêuticos é Galeno de Pérgamo. E aí não teria como a gente falar, né, a respeito de saúde e doenças sem falar da enfermagem, né, que acaba por se tornar pela mão de duas grandes mulheres à frente do seu tempo, Florence Nightingale e Anna Neri, transformando a enfermagem, como uma ciência, a arte de cuidar de maneira correta. Começando com Florence, a mãe dos enfermeiros, que nasce em 12 de maio de 1820, e é por isso que a comemoração do Dia da Enfermagem é em 12 de maio, em homenagem ao dia de nascimento de Florence, na Inglaterra, pertencente a uma família rica e aristocrata, o que possibilitou a Florence poder realizar os seus estudos. Tá? Em 1851, com 31 anos, ela ingressa numa instituição alemã, aonde foi permitido a ela assistir aulas teóricas e práticas e aprender sobre conceitos de higiene, com os doentes. Ela completa
os seus estudos na França com as filhas de caridade, porque lembrando que era uma época onde quem cuidava dos doentes eram as freiras, né. E aí, em 1854, ela escreve uma carta, para o ministro da guerra, na época estava ocorrendo a guerra da Crimeia, ela escreve uma carta para o ministro relatando a sua vontade de se juntar ao corpo de guerra, tá, para poder ajudar a cuidar dos doentes. Ela parte, para a guerra em 21 de outubro, ela com 38 mulheres treinadas pessoalmente por ela, tá. Surge aí então o termo da questão da enfermagem padrão. Pessoa de tal é enfermeiro padrão, né. O termo padrão, na verdade, é que essa pessoa foi treinada no padrão Florence, tá, que era o padrão aceitável, né, como arte de cuidar, como ciência da enfermagem. Os feridos na época, né, chegavam através de embarcações, o que levava cerca de 2 a 3 semanas. E a mortalidade durante o percurso desses doentes chegava até 75%. A taxa de mortalidade dentro dos hospitais militares, que eram feitos hospitais de campanha, era cerca de 40%. E, após os 6 meses com Florence e sua equipe fazendo todo o tratamento, dos doentes, a taxa de mortalidade foi reduzida para apenas 2%. Florence, se tornou, uma mulher histórica, né, esse slide é infinitamente pouco para falar da grandeza de Florence Nightingale, do conceito dela, né, em proporcionar a saúde, a arte de cuidar, né, transformando o cuidado em saúde. E ela tornou-se notória pela sua ronda noturna, sendo conhecida como a Dama da Lâmpada. A lâmpada que, acabou por se tornar o símbolo da profissão da enfermagem, né. A enfermagem traz a lâmpada, em homenagem à lâmpada que Florence Nightingale utilizava nos hospitais de campanha, ela ia passando com a lâmpada, né, com a sua lamparina, com a sua lanterninha, para poder medicar os doentes, para poder, cuidar de maneira adequada, fazendo as rondas noturnas, né. Então ficou conhecida como a Dama da Lâmpada. Essa lâmpada que acaba se tornando o símbolo da enfermagem, lembrando da cobra ali, que toda a profissão da área da saúde traz a cobra como símbolo máximo da ciência. Florence foi a última a deixar os campos de batalha, né, em julho de 1856. A enfermagem, né, se transforma pelas mãos de Florence em arte, que requeria treinamento organizado, prático e científico, né. A enfermeira deveria ser uma pessoa capacitada a servir a medicina, a cirurgia e a higiene. E o mais importante que Florence determinava, não servir aos profissionais dessas áreas. Ou seja, Florence transforma a enfermagem, né, como ciência e profissão, e vai além, diz que a enfermagem não está nem acima e nem abaixo de nenhuma outra profissão, né, trazendo para si a importância, a que se deve. Então, Florence deixa muito claro isso, né, o enfermeiro ele deve servir à medicina e não aos profissionais de medicina, né. É algo muito marcante. Em julho de 1860, né,
acaba sendo fundada a escola de enfermagem no Hospital São Thomas, que culmina com o nascimento da enfermagem moderna, né? E aí todas aquelas que estudam na enfermagem no Hospital São Thomas são formadas no padrão Florence Nightingale. O processo seletivo era muito rigoroso, exigia das candidatas o caráter moral. Por quê? A enfermagem trazia, a questão do estigma atrelado às prostitutas. Porque, como antigamente se acreditava que o doente era um pecador, então se enviava para cuidar desses pecadores quem era considerado tão pecador quanto, né? Então se enviavam as prostitutas, aos leprosários, né? Aos locais onde ficavam os doentes para cuidar dessas pessoas, né? Então a enfermagem acabou trazendo, junto com a questão do cuidar dos doentes, né, o estigma da sensualidade, por estar atrelado à questão, né, desse histórico das prostitutas. Mas Florence, né, impôs como barreira para desmistificar, a enfermagem, fora desse pensamento, de cunho sexual, ela propôs um processo seletivo rigoroso que envolvia o caráter moral. E no Brasil não foi diferente, nós tivemos a nossa guerreira da enfermagem, né, também uma mulher à frente do seu tempo, Ana Justina Ferreira Neri, conhecida, né, como a mãe, dos brasileiros, a nossa Ana Neri, né, nascida em 13 de dezembro de 1814, na Bahia. Foi casada, ficou viúva aos 30 anos, com 2 filhos, um médico militar e um oficial do exército. Infelizmente, o filho mais velho ainda faleceu, tá? Era uma mulher anônima, que se oferece como voluntária para participar da Guerra do Paraguai. E desenvolve um trabalho fantástico, não cuidando de brasileiros, não cuidando de paraguaios, nem de uruguaios, mas cuidando de seres humanos, né. Isso a Naneri relatava com muita vontade, que ela foi para cuidar de vidas, de seres humanos. Ela não foi para cuidar de brasileiros, paraguaios ou uruguaios, ela foi para cuidar de vidas, né. E ela se consagra sendo mencionada de maneira heróica, né, como uma das mais ilustres mulheres da história do Brasil e da enfermagem no mundo, né. O título Mãe dos Brasileiros foi conferido pelos próprios soldados de guerra e foi feito em homenagem a ela um poema histórico chamado A Mãe dos Brasileiros, né, que eu deixei aqui para vocês, caso vocês queiram, ler. E todas as honras a uma das brasileiras mais notáveis, um ser humano fantástico, né, no padrão Florence Nightingale, a nossa brasileira Ana Nery. E para a gente ir chegando um pouquinho ao fim da nossa questão da história, conceito, saúde e doença, né, nós temos a higiene como fonte de saúde. E a higiene como fonte de saúde começa lá atrás com a teoria dos miasmas, né, aonde se acreditavam que as doenças eram transmitidas pelo mau cheiro, né. Foi uma teoria ao léu, mas que salvou milhões, milhões, evitando propagação de doenças, infecto-contagiosas. Os autores medievais europeus, entre eles um grande nome da medicina, Isidoro de Sevilha, eles continuaram a se referir que a transmissão das doenças
poderia ser feito pelo contato e pelo ar corrompido ou estragado, que era o conceito da teoria dos miasmas. E no decorrer dos séculos 17 e 18, vamos combinar que o asseio pessoal não era dos melhores, né. Vamos lembrar que na antiguidade as pessoas não tomavam banho com frequência, nem com pouca frequência, nem com muita frequência. Banho era algo complicado, né, e normalmente considerados, perigosos para a saúde. Então, as pessoas lavavam o rosto, as mãos e os pés para dormir, né. Eram utilizados perfumes fortes e essa é uma das questões do desenvolvimento de perfume na Europa, em especial na França, tá. Que nasce com o intuito de tentar disfarçar o mau cheiro, que existia entre as pessoas. Então eram utilizados perfumes fortes para disfarçar os odores, né. E aí no século XVIII, a situação vai melhorando aos pouquinhos, principalmente entre as mulheres, né, os perfumes passam a não ter um cheiro tão forte assim, e na época, principalmente na Europa, começam a inventar os bidês, né. Lembrando que era um período aonde não existia banheiro, né, mas a criação de bidê facilitava, de certa forma, as mulheres se higienizarem nas suas, partes genitais, higienizar a sua genitália. As casas, como eu falei para vocês, não costumavam ter banheiros, não havia sistema de esgoto, né, era algo muito precário, as pessoas tinham por hábito, urinar, defecar em potes, em vasilhas, em panicos de louça, e isso era lançado pela janela. É meio difícil da gente imaginar, mas era a realidade. O pessoal defecava e vupt pela janela, tá. Então era comum que as pessoas fizessem as suas necessidades nos quartos, dentro de potes, né, e depois esvaziavam em qualquer lugar. E aí, em 1780, um decreto real na França proibia os habitantes de ficar lançando água, xixi, fezes, lixo pela janela e pelas ruas, tá, evitando assim a propagação de mau cheiro e com isso de doenças, né. Nem preciso entrar no mérito da questão que essa situação sanitária em hospitais e prisões era ainda pior. E aí algumas medidas, estavam sendo tomadas em cidades maiores no fim, eh, do século XVIII, né. Aliás, a história conta que Roma foi a primeira cidade a desenvolver, de fato, né, um sistema de abastecimento de água, de rede de esgoto, né. Proporcionando, assim, mais saúde à população. Então havia algumas medidas, entre elas o recolhimento do lixo das ruas, e esse lixo passou a ser levado para fora do perímetro urbano, né. Os cemitérios que antes eram ao lado das igrejas, para não contaminar a água, o pessoal vivia de poços artesianos, né, cavavam poço para poder tirar a água, e aí às vezes viam que essa água estava contaminada, na verdade era por churume, dos cadáveres, o líquido da decomposição dos cadáveres. Então, os cemitérios passam a ser criados em locais distantes, né, e não mais ao lado das igrejas como era de costume. E os matadouros de animais também,
havia a imposição que eles fossem construídos fora das cidades, né, para evitar a aglomeração de moscas devido ao mau cheiro, né, e assim trazer através das moscas, outras doenças. Os resultados mais importantes de toda essa questão desse movimento sanitário, foram sendo implantados gradualmente, né, ao longo do século XIX, motivado pelo desejo de libertar as pessoas do mau cheiro, né, e que esse mau cheiro poderia aí, de certa forma, transmitir alguma doença. Então, no final do século XVIII, começa a ser estudado substâncias químicas capazes de impedir a decomposição de substâncias orgânicas e assim formar, mau cheiro, né. Então foram chamados de soluções antissépticas, que acreditava-se que essas substâncias podiam destruir, né, os miasmas, né, as impurezas e purificar assim o ambiente, surgindo então a asepsia. Lembrando que quando a gente fala do surgimento de asepsia, a gente fala de Inácio Samuais e de Joseph Lister, né, que, implantam de certa forma a asepsia, né, e levando inclusive a questão da lavagem das mãos pelos médicos. Lister, batia muito nessa tecla que todo médico, todo profissional de saúde deveria lavar as mãos, numa solução de hipoclorito antes de atender cada paciente. Parece meio óbvio lavar as mãos, mas na época não era, né. E Joseph Lister implanta esse sistema, surgindo então a asepsia. Bom, terminando nossa questão histórica, vamos então aos conceitos que nós vamos utilizar na disciplina de fisiopatologia. Entre esses conceitos, o conceito de patogenia, né, que por definição é o que ocorre até o surgimento de um sinal clínico, ou seja, tudo aquilo que ocorre do momento em que eu começo a adoecer até o surgimento do primeiro sinal clínico, nós classificamos como patogenia, né. A etiologia, que é a causa de uma determinada doença, lembrando que a etiologia é a causa, o agente etiológico é o causador. Idiopático, que por definição é algo sem origem ou de causa desconhecida, tá. Patognomônico, que é um sinal clínico característico que não deixa dúvida alguma sobre uma determinada doença. Nós temos aí, por exemplo, a mancha de Grumpet como sinal patognomônico, né, da leucemia. Nós temos a rigidez na nuca como sinal patognomônico da meningite, né. Então é algo característico que não deixa dúvida para eu ficar falando: "Ai, pode ser isso ou pode ser aquilo". Não, o que é patognomônico não deixa dúvidas para o "ou", tá. Ele é tão característico que só nos leva para um caminho. Sinal, né, é toda e qualquer característica que eu consigo ver, aferir de alguma forma. E sintoma, né, é todo o processo que o paciente relata estar sentindo. E na etiologia das doenças, nós temos aí doenças causadas por hipóxia ou anóxia, que é a privação de oxigênio, né. A etiologia, da doença que pode ser de origem vascular,
como é o caso das doenças aterosclerose, aneurisma, trombose, embolia, né. A causa pode ser ambiental, causada por agentes físicos como calor, frio ou radiação. A causa pode ser neoplásica, ou seja, o surgimento, né, de células novas, células geneticamente modificadas, dando origem a tumores benignos ou malignos. A causa pode ser ainda infecciosa, ou seja, há um agente infeccioso envolvido causando uma doença, que pode ser um vírus, uma bactéria, um fungo, um parasita, um príon, tá? Uma doença pode ser causada pela presença de drogas ou toxinas, ou seja, a presença de agentes químicos, entre eles cocaína, brometo de etídio, lembrando que o brometo de etídio ele é um agente químico utilizado em laboratório, principalmente de biologia molecular, tá? O formol, que também é utilizado pelos profissionais da área da saúde, o álcool, e o tabaco. A doença também pode ter como etiologia, aí pode ter origem metabólica, como é o caso da desordem metabólica, conhecida como diabetes mellitus, tá? E a acidose metabólica. Pode ter ainda como origem uma desordem autoimune, como é o caso do lúpus eritematoso sistêmico e da artrite reumatoide. Uma doença pode ter como origem uma desordem nutricional, como é o caso das anemias carenciais, que o maior exemplo que nós temos é a anemia ferropriva, por carência de ferro, e a questão da obesidade. E as doenças podem ainda ser causadas, ter etiologia genética, tá? Tendo aí alteração nos genes, na sequência genética das células, provocando aí cromossomopatias, síndromes e alterações genéticas. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho dessa aula. Fica aqui meu muito obrigada. Esse é o endereço do meu canal onde estão as minhas aulas, CV Micro aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.